Fala galera, tudo bem com vocês? Iago aqui da Jocum Almirante Tamandaré, no nosso canal Na Onda Missionária, nosso podcast tão querido, que demorou para voltar, né? Depois de férias, dezembro, janeiro, a gente já tá quase chegando em março. E agora, finalmente, nós estamos aqui com mais um capítulo, mais uma pessoa sendo entrevistada. É um momento muito importante para nós como missão. Antes de eu falar sobre o nosso convidado, hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero recomendar um livro para vocês. Olha só. Não sei se você está conseguindo ver aí, né? Mas é um livro do seu Loren Cunningham, né? Aliás, o nome desse podcast é em homenagem também à visão que Deus deu para o Loren sobre a onda missionária, né? Então, na onda fala muito sobre a ideia do que nós estamos vivendo nesse momento e o que nós devemos viver nesse momento, né? E eu tô lendo esse livro, cara. Esse livro aqui, fantástico. Na verdade, eu já tinha lido ele, uma boa porção desse livro, há anos atrás, quando o Loren esteve aqui no Brasil, em 2013. E eu tô lendo de novo, e eu tô fascinado, assim, porque esse livro fala sobre transformação, sobre como que, quando a Bíblia é colocada em prática, muda-se a realidade de nações, né? E eu li muito sobre as façanhas de Abraham Kuyper, que foi um grande reformador na Holanda, na 1800 e algo. E me tem instigado essa leitura. Eu recomendo muito para vocês, porque é muito mais do que o evangelho da salvação. Isso aqui fala sobre o evangelho que chega, transforma comunidades, transforma cidades, transforma nações. Aqui você vai ver as façanhas de William Carey também nas Índias. Você vai ver as façanhas de outros reformadores. E como que esse livro, né, a Bíblia, transforma de fato, quando colocado em prática, transforma nações. Então, recomendo para vocês. É um livro fácil, uma leitura ótima, leitura rápida. Você vai encontrar esse livro na editora Jocum. Entra lá, O Livro que Transforma Nações, do Loren Cunningham. Tá aí uma recomendação de leitura para você. Por falar em transformação, hoje, né, nós temos aqui um missionário de carreira de longa data, 40 anos como missionário no Brasil, o senhor Mark Barnes. Uma salva de palmas para ele, galera. Oh, valeu, valeu, obrigado. Gente, hoje nós temos aqui uma pessoa que dedicou décadas da sua vida no Brasil. Chegou aqui com 22, 23 anos, jovem ainda, vindo dos Estados Unidos, americano, nascido na Califórnia. Um amigo, né? Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um amigo que eu conheço já há 20 anos, trabalho com o Mark. Ele foi uma pessoa que me ajudou a chegar até a Jocum, foi a pessoa que me indicou a Jocum. Nós nos conhecemos há 20 anos atrás, praticamente, quando eu era missionário de tenda de circo, fazendo projetos, campanhas, assim, viajando com a tenda, implantando igrejas. Eu encontrei lá esse gringão, né? Esse americano, com muita visão de Deus, com muito desejo, assim, de fazer Deus conhecido. E ele foi está sendo uma ótima influência na minha vida e me trouxe até esse lugar chamado Jovens com uma Missão. Mark, que bom que você está aqui. Obrigado, Iago. Alegria poder entrevistar você. Que bom. A gente não só entrevista o jovem com uma missão, mas a gente também entrevista o veterano com uma missão, né, Mark? Muito e aí, bom. como você está? Super bem, super bem. Maravilha? Cheio de esperança e expectativa para os dias que nós estamos vivendo, o novo tempo. Legal. Mark, geralmente eu divido assim o podcast conhecendo primeiro nossa pessoa, né? Conhecendo quem está sendo entrevistado. E depois, assim, como eu disse, né, a respeito dessa introdução do livro, eu quero ouvir você um pouco sobre o Evangelho que Transforma. Sobre essa onda missionária que pode impactar e transformar de fato e mudar paradigmas. Sim. E grandes problemas que nós enfrentamos no campo missionário. Mas vamos começar do início, né? Me deixa entender um pouco mais. Eu sei que eu conheço muita história, a gente já falou bastante. Mas e aí, como é que foi chegar no Brasil? Como que Deus te trouxe para essa terra aqui? Você, como assim, um homem de Deus lá nos Estados Unidos, converteu e recebeu uma direção de chegar aqui até nosso país. Então, eu teve o fortunato, né? Assim, o achado de conhecer Jesus e logo na sequência recebi uma clara direção para a vocação missionária, né? E fui chamado com poucos dias de conversão para Jocum e para missões. E comecei minha carreira na Havaí com alguns outros bons irmãos lá. Você era surfista lá na Havaí? Não, mas era assim, vamos dizer assim, jovem um jovem de Jesus, né? Entrei na Jocum com 20 anos. Tá? E como você foi parar no Havaí? Você foi fazer Foi a direção que eu recebi do senhor, que eu não conhecia nada da Jocum, eu só conheci uma pessoa que tinha acabado de
terminar o ETED, ele me contou um pouco sobre a experiência dele na Havaí. Foi aquele único contato sobre Jocum, uma pessoa. Legal. Que foi a semente que, assim, viabilizou eu entender o meu próximo passo, que era Jocum na Havaí. Não conhecia Jocum a não ser o que o rapaz me falou. Você fez lá a sua ETED, foi lá na Jocum Kona? Ou não, Macapala, que é a Ilha Grande. Big Island? Big Island e um campus pequeno, assim, aconchegante, pequena equipe, região muito bonito, chamado Macapala. Aí a gente descia no Kona semanalmente para o culto lá, então a gente teve o acesso e o contato com os líderes jovens ou líderes importantes da época. O Loren estava lá sempre, então a gente conseguiu entender a visão da Jocum. E na época, Iago, não chamava Universidade das Nações, chamava PACU, né? Pacific Asian and Christian University. Era antes. Que ano era? 80 aí? 82, quando eu entrei na Jocum. Porque se tornou Universidade das Nações em 89. Então você chegou antes. Antes da Universidade das Nações. Era. E aí, como foi essa ETED, Mark? Porque você teve, com certeza, o privilégio de ouvir Loren Darlene na sua ETED. Sim, Joy Dawson, Winky Pratney, muitos, Floyd McClung, muita gente assim. Quem que foi, assim, aqueles mais doidão que marcou a sua vida? Assim? Quem mais me impressionou foi Joy Dawson. Joy Dawson. Joy Dawson deu uma palavra para nós sobre o fogo de Deus que foi, assim, revolucionário. Ela era muito especial mesmo, sabe? E, na verdade, muitos tinham assim, um nível de revelação. Na época, para nós, era super impressionante. As aulas da Jocum era tudo uau. Um atrás do outro. Todo mundo. E a equipe era legal. A minha ETED tinha 23 alunos de 12 países. Então, eu cresci em Califórnia, então não tinha acesso, não tinha convivência com pessoas de outras nações. E você veio para o Brasil no prático? Não. O nosso prático foi na Havaí mesmo. E foi uma ETED de 6 meses. Foi 3 meses no campus em Macapala e 3 meses no hotel YMCA na zona de prostituição da Havaí, do Honolulu. A gente ficou no tipo hotelzaço, cheio de maluco. Evangelizando mesmo? 30 dias, evangelizava direto, na rua, muito. Era muito assim, constantemente. Culto nas esquinas, 4 dias da semana a gente estava evangelizando de madrugada. Você lembra de alguma coisa muito doida que aconteceu, muito específica? A gente pregava na esquina, né, que é uma zona de prostituição ligada à base naval de Pearl Harbor. Tá? Uma zonazinha lá. Muito famoso. E a gente pregava na rua, né? E era legal. E a gente falava com muita gente. E nesse tempo, era 30 pessoas do tempo prático. A gente juntou com uma outra ETED. Da minha equipe de prático, tinha 30. Equipe grande. Equipe grande. Nesses 3 meses, Iago, de evangelismo, nós vimos uma pessoa converter, ué. Sério? Uma pessoa em 3 meses, evangelizando o tempo todo, ué. O que será que acontecia? Não sei, mas era assim... Não era falta de, eu acho, que zelo, não. Porque eu acho que a gente estava, assim, muito afiado. Sim. Mas não sei porque a resposta foi tão fraca. A gente tinha um café-bar, a gente tinha um lugar de levar as pessoas de água. A gente tinha um lugar fixo naquela região. Conversava com a galera, café-bar, a gente levava eles lá. E foi um maluco do exército que converteu com a gente. O cara, assim, uma pessoa que era soldado. Glória a Deus. E gostou da gente. E a minha ETED foi muito especial. Assim, todo mundo fala grandes memórias daquele tempo. Todo mundo fala que a ETED muda a vida da pessoa. Você concorda? Foi um ponto assim que convergiu, mudou. Hoje eu entendo que de fato existe uma dinâmica que muitas pessoas nunca cruzaram na sua vida, esse tipo de intimidade, de convivência em equipe, debaixo de uma graça de Deus, debaixo de uma certa assim, cobertura, uma certa maturidade. Então, eu sei que muitas pessoas recebem muito do Senhor e eu acho que esse tipo de dinâmica de elo, mais ou menos de família, pode ser esticado mais do que a ETED, entendeu? Eu acho que essa intensidade da ETED é possível imaginar como isso pode fazer parte
da nossa convivência de uma forma mais regular, porque até é muito especial, mas ela tem um início, meio e fim, né? Sim. E o que é mais impactante, você concorda, que é a parte comunitária, viver junto, uma família espiritual ali. Sim, sim. Porque também há bastante quebrantamento. No Joy Dawson falava uma coisa pra gente, que ela falava onde grande quebrantamento é grande unidade. Então, Amém. Na transparência, no quebrantamento, no ser genuína, que você consegue aprender como ser genuína quando você está vivendo todo mundo junto, se a gente está experimentando, arriscando, né? Abrir mais. Você está arriscando de se abrir em um ambiente seguro, um ambiente que é desenhado para isso. Legal. Então, sim. E deixa eu te perguntar outras coisas assim, a respeito da tua chegada aqui. Aí você sai da ETED e chega já no Brasil, você tem... Como que é essa discernimento sobre chegar na América do Sul? Então, quando eu comecei meus primeiros passos na Jocum, não conhecia Jocum. O que eu entendia é que eu achava bom ser missionário só. Eu sabia que poderia acabar em lugares difíceis, então eu tinha a meta quando eu entrei na Jocum. Chegar em lugares difíceis. Não, eu queria ir lá na Nova Zelândia, porque lá fala a minha língua, né? Então eu pensei, para ser missionário, Nova Zelândia seria bom, né? E o lugar que não queria ir era o Amazonas, trabalhar com tribo. Esse é o único lugar que eu achava que ia ser ruim. Então, você pensou nisso? Pensei nisso mesmo. Nova Zelândia como bom lugar e trabalhar com tribo no Amazonas, não. Você vai entender, você que está assistindo, você vai entender que ele chega no Amazonas e trabalha com tribo indígena. Então, muito interessante isso. E você então teve... Você já contou para mim, né, o testemunho seu sobre como que Deus falou com você para chegar no Brasil. Como foi? Não, mas... como é que eu consegui entender o Brasil, né? Então, o que acontece é que depois da minha TED, eu recebi uma direção muito clara para uma segunda escola. Então, pela misericórdia de Deus, eu comecei com alguns passos bem assim, revelada mesmo, não era assim, imaginando se seria bom. Foi uma direção muito clara. Então, da minha TED, eu fui para Tacoma, Washington, perto de Seattle, para fazer uma escola que era o precursor da Escola de Desenvolvimento Comunitário na época, liderado por um grande homem de Deus chamado Graham Kerr. E, assim, não tinha uma ideia específica do que seria bom, a não ser Deus falou, e lá. Aí eu fui lá, e aí que eu comecei a aprender sobre o evangelho entre os pobres, sobre o desenvolvimento que transforma, sobre um processo comunitário, sobre trabalhar em comunidades carentes, né? Uau. E eu fiz essa primeira escola da Jocum. Ali já era, então, um treinamento focado em desenvolvimento comunitário? Era. E foi lá que eu conheci Bob Moffett. Sério? Eu conheci Bob Moffett em 82. Uau. Conheci Del Miller em 82. Então eu fui conhecendo um pouquinho, assim, esse grupo que hoje são, assim... pais na fé, no meu caso, e de muita gente que conseguiram, de fato... O Bob Moffett e o Daryl Miller são meus... Sim. Assim, eu sou seguidor deles e leio Sim. os livros desses homens e são coisas, assim, extraordinárias que eles falam, né? E então eu comecei a entender um pouco mais a minha vocação, meu serviço entre os pobres. Sim. Você falou para mim que conheceu também o fundador, o cofundador da Universidade das Nações, que é o Howard Malmsted. Foi. Como era o Howard, assim, na universidade? Então, nessa época que conheci o Howard, eu já tinha rodado muitas escolas de desenvolvimento comunitário. Sim. Já estava casado. E por algum motivo ele me conhecia através das escolas que eu dirigia, porque era uma escola da universidade que tinha destaque. E então, quando eu conversei com ele, ele sabia quem eu era. E foi apenas, eu acho que de verdade, foi uma conversa que nós almoçamos um dia juntos com minha esposa Maria Eires, sem que eu conhecia ele. Eles falavam que ele era uma pessoa muito extraordinária também na questão de entendimento, de como colocar em prática. Não era só uma questão de formar uma universidade sobre coisas intelectuais, mas era como colocar o missionário no lugar prático e exercitar aquilo que ele estava aprendendo. Então ele falou uma coisa para mim que é bastante sim, relevante, que ele falou que... A ideia de discipular nações é o fundamento da universidade. Ele falou que quem ganha influência sobre as nações, nas nações, quem ganha influência é quem oferece respostas para as necessidades das nações. Sim. Que as nações enfrentem diversos problemas
E quem oferece as respostas ganha a influência. E ele falou que, naquele tempo, que as universidades eram os fornecedores de respostas. E por isso que Deus nos orientou para fazer uma universidade, assim que ele falou. Para ter respostas. Oferecer respostas para as necessidades das nações. Uau. Eu acho super pontual. Muito. Porque, de fato, hoje, como alguém mais assim, que tem uma leitura mais de tempo, claro que tem coisas que agonizam o planeta, agonizam populações inteiras, e que, de fato, respostas existem. Existem respostas para os grandes males do mundo. E não acho que tem que sair de universidade. Eu acho que sai para quem pode dar a resposta. Não é obrigado que saia de universidade. O assassinato seria um problema que agoniza muito o Brasil. Por exemplo, assim, dando um exemplo. A taxa de assassinato do Brasil é elevadíssimo. Sim, eu acompanho essas estatísticas. E tem uma resposta mediante essa realidade cultural. É uma realidade cultural, então tem como enfrentar. A taxa de nascimento no mundo, a fertilidade no mundo, é um problemaço no planeta hoje. Então tem respostas para isso. E não tem que sair de universidade, tem que sair respostas que de fato começam assim, responder à queda da naturalidade ou da fertilidade. Claro que tem respostas para isso. Eu acho que a igreja, com certeza, é incubadora de respostas. Sim. Eu quero provocar você depois, a gente vai chegar nesse momento, eu quero provocar você mais sobre esse cenário atual. Eu quero entender a sua visão sobre o mundo atual, que você enxerga que é os grandes provocações do mal para essa geração. Certo. Mas eu quero entender também um pouco mais de contexto, eu quero entender mais um pouco do seu contexto missionário. Bora. E como você chegou no Brasil, você conta para mim que quando você chegou na Jocum, no Brasil, era muito diferente do que é hoje, né? Hoje as pessoas chegam aqui nessa base, todo estruturado, com uma universidade, com um campus estabelecido, e talvez eles não fazem ideia como que isso começou, eles não têm uma noção, assim, do tempo que era completamente diferente. Então você chega no Brasil, e aí? Conta para as pessoas que estão nos assistindo, como era a Jocum no início, na década de 80? Nós vamos comemorar agora, esse ano, nós estamos comemorando 50 anos. O Jim Steyer chegou no Brasil e fundou a Jocum em 75. Você chega em 80 aí? 84. Então, isso era 9 anos depois que Jimmy chegou aqui no Brasil. Então, você está ali logo nas primeiras equipes. Ainda no tempo bom. Você sabe, é bom falar como eu cheguei no Brasil, porque foi bem interessante, né? Jim Steyer foi lá naquela escola de desenvolvimento comunitário, porque ele estava interessado naquela escola ser aplicada no Brasil. Então, na minha turma, ele apareceu com Pamela e a família toda. Nem toda, porque acho que nem tinha todas as crianças dele ainda, né? Acho que faltava Miley. Nascer algum. Talvez Miley e Davi ainda. Aí, ele tinha 32 anos já, quando ele chega lá. Legal. E ele convidou, e a liderança sentiu que 2 alunos daquela turma de 11, 2 iriam para o Brasil. E eles falaram isso para nós, que Deus tinha falado, né? Essas coisas da Jocum, né? Aí por mim, eu estava pensando que ia ser eu, porque eu já estava pensando... Nova Zelândia. Eu estava pensando outra coisa. Você né? que nem minha esposa. Minha esposa fica pensando na França. Ela fala assim, amor, por que a gente não trabalha com a Jocum em Paris, né? Então, todo mundo olhou para mim. Você sabe qual era o meu apelido daquela escola? Eles olharam para você? Você sabe qual era o meu apelido? Daquela época? Qual? The Amazon Man. The Amazon Man? Eu já me chamava disso, cara. É mesmo? Eu tô indo, né? Eu não trouxe nenhuma foto aqui, mas talvez a gente pode colocar na edição. Se você vê o Mark quando ele chegou no Brasil, cabeludão, jovem. Cabelo cacheado. Jovem de paz e algumas amor. fotos assim com a bandana, uma bandana paz assim. E amor. Uma bandana amarrada na cabeça. Então né? todo mundo achava que ia ser eu achava não, mas você depois... já era meio selvagem. Sim. Mas tudo bem. Aí, depois de um certo tempo, foi confirmado e eu vim no Brasil para começar esse Ministério de Desenvolvimento Comunitário, assim, especificamente. Então, quando eu cheguei no Brasil, 84, com certeza uma tremenda e intensa sensação de chegar no Brasil, gringo, sem falar nada, tudo novo.
E a minha meta, que acho que foi assim, bem colocado, era de morar no contexto povo, não ficar na base. Eu fiquei 3 meses morando na casa, na cidade de Belo Horizonte, para me aculturar e aprender português. Ah, que legal. Tempo integral, 3 meses. Eu ia na base uma vez por semana, mas eu estava morando em BH. E então essa experiência de uma imersão cultural, uma nova língua, tudo diferente, tudo assim interessante, comida, clima. café muito doce. Mas assim, uma igreja pentecostal, sabe? O pastor lá, sim. o pastor, todo mundo fala em línguas, todo mundo fala em línguas. Aí você falava inglês. Assim, desse jeito, eu falava, cara, olha só, uma igreja cheia. Legal. Então, mas a Jocum, então, estava naquela época, bem, ainda no início, não tinha água direito, era água de caçamba. O que é água de caçamba? É tipo furar uma manilha no chão, furar um buraco com manilha para dar água. Aí você desce poço. a bomba para tirar água. Então não é nem água muito De um poço artesiano mesmo, não. né? Entendi. Mas a gente tomava banho com aquela água, a gente acho que bebia filtrado com aquela água, e era tudo de mangueira, assim precário, né? Era um sistema de água direito, sabe? Sim, assim, sim. Tinha baldia para usar o banheiro tomava mesmo. banho de baldinho? Sim. E não tinha eletricidade, tinha uma fraca luz que dava uma lâmpada, mas não aquecia o chuveiro. E quantas pessoas estavam lá nesses anos? 120. Nesse contexto? Ou mais. Tipo, nesse contexto? Mais que 100. Descreve o contexto, então, de simplicidade da Jocum. Então, o bom para mim, Iago, é que eu fui preparado para morar com os pobres. E Deus me mandou para Jocum, cara. Eu tava de boa, cara. Os pobres estavam tudo ali, tudo Jocum era bem feliz. pobre. Cara, eu fui morar com os pobres da Jocum. Uau. Então, o desenho do lugar era mal construído, com blocos, sem reboco, sem porta, sem janela. Sem porta, sem janela. Piso grosso, sem telhado, só com laje. Muita poeira, sem ponto de ônibus, sem telefone, sem carro. E com Jesus. Uau. E é isso que eu ia perguntar, como é que essas pessoas ficavam lá, cara? Porque hoje, nesse contexto que você está falando, né? O pessoal que está assistindo, tem alguns jovens aqui na sala comigo. E aí? Se você chega na Jocum hoje e fala assim, eu vou servir Jesus, vou ser missionário aqui no Brasil, você chega assim na Jocum, eu acho que seria um escândalo para muitas pessoas. Era. Né? Você acha que era um escândalo? Escandalizava algumas pessoas assim? Total, assustava. As pessoas liam sobre o Jocum naquele Mensageiro da Cruz Parede da Betânia, né? Então eles liam os artigos da Jocum. Sim. E embarcava para a escola, sabe? E conseguia chegar lá assustado de ver a realidade que era. E sem dinheiro para sair de lá. E aí então ela escandalizava pela simplicidade, mas passando alguns dias lá já começou a conectar com o propósito e a razão porque a gente estava lá. Então ela era uma comunidade saudável. O que te chamava a atenção? O que você via de Jesus acontecendo ali, cara? Que era impressionante, você acha? Por mim, tudo era uma grande aventura, que eu estava lá aprendendo português. Eu estava tentando expressar minha fé com as outras pessoas. Eu queria achar algum pobre para me ajudar. Queria achar um pobre para me ajudar. Vamos trabalhar junto com você? Não, servir o povo. Você queria servir as pessoas. Eu queria amar. Que legal. Eu queria amar. Você sabe que quando eu morei lá na cidade, eu cuidava de 2 meninos de rua. Sério? Já de cara. E um deles foi morar comigo. Uau. Lá na base da Jocum deixaram ele. É mesmo. Você já fez seu primeiro discípulo? É porque, primeiro seguidor. Assim, sabe assim, quando sua vida é impactada pelo amor de Jesus, é assim, o mais natural querer expressar e amar os outros. Então, para mim, eu fui bem assim, fundamentado numa teologia de servir o necessitado. Isso que aconteceu comigo. E qual é o seu primeiro projeto que você coloca em prática na Jocum? É a horta? Então, meu trabalho imediato era fazer uma horta. Para a base e para o orfanato, porque na época a gente tinha um orfanato na base da Jocum, então isso ia ajudar na alimentação e acabou para o sustento do orfanato de todo mundo, mas visando o orfanato como óbvio necessidade. Tinha 30 crianças já, 30 no orfanato. Onde ficava? Ali mesmo na Jocum? No meio da base da Jocum.
Ah, que legal, não sabia. Sim, e a Roland e Isabel que cuidava do orfanato. Que legal. Sim. E então a produção também era muito grande, que a gente tinha uma área razoável. E era assim, muito. Você virou agricultor. Você virou agricultor. Sim. E eu tinha um preparo agrícola antes de vir. Então, parte do meu treinamento em Tacoma foi nessa área de horticultura orgânico. As escolas de desenvolvimento comunitário ensinavam essas manobras. Deu uma boa fundamento na área agrícola. Ah, que bacana. Então, eu tinha uma noção razoável e a gente tinha espaço, tinha um pouquinho de recurso. E a horta era muito produtiva. Era assim, muito. A gente vendia muito. O que você estava plantando lá? Abóbora, com certeza. Plantei muita alface. Eu vendia alface da Pedra de Ceasa, baratinho, alface baratinha. Legumes e verduras no geral. E foi vários anos, onde eu acho que uns 2 ou 3 anos que eu estava assim, bem devoto a esse serviço do trabalho na horta. E logo na sequência, eu vi que eu precisava começar a treinar as pessoas, porque eu explicava todo dia como fazer o trabalho na horta. Eu pensei, eu vou fazer uma escola para ensinar como fazer o trabalho de horta. Sim. E aquela escola se tornou uma escola de desenvolvimento comunitário. Como chamava? Protec, eu acho que chamava. Na verdade, chamava Escola de Missões e Desenvolvimento Comunitário. Primeira escola. Que legal. Escola de Missões e Desenvolvimento Comunitário. E depois, a Jocum começou a rodar essas escolas de desenvolvimento comunitário, então ela mais ou menos se alinhou àquilo que já aconteceu depois. Você, então, fez parte desse pioneirismo da Escola de Desenvolvimento Comunitário? Eu fiz o primeiro. Você fez a primeira em Tacoma e aplicou ela aqui no Brasil. Chique demais. Agora, Mark, eu sempre ouço você falando sobre algo extraordinário, né? A gente tá falando sobre transformação. Chega um momento que você vê que Jocum também girou algo extraordinário, né? O que você pode contar para mim sobre rompimento na Jocum? Deixa eu te falar uma outra façanha, tá bom? Então, nesse primeiro tempo que eu comecei, nesses primeiros anos, apareciam pessoas no nosso, sei lá, na base, né, pedindo ajuda. Sim. E eu ajudei uma senhora a construir uma casa. Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que acabou virando uma favela. Eu sou fundador de uma favela. Ai. Aí mesmo, eu ajudei a construir a primeira casa em um uma lugar. Favela. Aonde? Em Nova Contagem? Praia. No bairro Praia? Maracanã. Não tinha nada? Não, primeira casa. Nós ajudamos a construir. Tá conhecendo, você que é de Contagem aí? Você que conhece aqui o Mark, aqui o fundador Maracanã. do Maracanã. Você ajudou a construir. Eu lembro que você conta pra mim também algumas aventuras no seu tempo de horta, lá do seu tempo no início, né? Eu lembro que você tinha aventuras que vinham os bichos lá, o porco, a galinha do vizinho que tentava comer seus vegetais. E aí, qual que é essa aventura? Pô, você sabe que ser horticultor no Brasil pode ser perigoso. É perigoso? Conta uma aventura. Será que eu conto, cara? Ele é interessante. Pô, não sei não. Vou ficar assim, pessoas vão gozar de mim. Vai não, se ficar muito ruim, a gente corta do podcast. Você quer saber como eu quase fui assassinado na defesa da minha horta? Eu quero. É mesmo. Eu quero e as pessoas querem. Quase perdi a minha vida defendendo a minha horta. Fala o que aconteceu. Então, na minha formação de horticultor, lá dos Estados Unidos, o meu professor me alertou, ele falou, cuidado com as galinhas, que as galinhas podem entrar na sua horta e comer suas verduras, principalmente as mudinhas. Que as galinhas gostam de comer as mudinhas. Aí eu sou um bom aluno, lembro, né, que ele me orientou para cuidar. Sim, um dia, justamente, a galinha da vizinha estava aí na minha horta. E aí? Aí eu peguei um pedaço de pau. E dei uma tacada e acertei de cheio a galinha e matei na hora. Uau. Numa pacada. E a vizinha viu? Aí eu tava num grande conflito. A vizinha não viu. Mas eu tava aí na vocação de servir o pobre e a minha vizinha era pobre. E eu matei a galinha da pobre da vizinha. Eu tava com conflito. E aí, o que eu faço? O que eu faço agora? Estou aqui para ajudar os pobres, estou matando... Bateu o arrependimento. Eu estou dando prejuízo para os pobres? Não pode? Aí eu peguei a galinha, no meu short, eu subi no barranco lá, no meu short. Eu cheguei no barraco da vizinha, dei uma batida, e ela abriu a barraquinha dela, assim, com duas crianças lá naquele escuro do barracão dela. E ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu levantei a galinha, e ela falou, o que aconteceu? Eu falei, morreu.
Eu entreguei para ela. E virei as costas e fui embora. Eu tava zoando, né? Você tava bagunçando? Tava zoando, mano. É mesmo? Eu tava zoando, mas eu não calculava direito, não. Então, à noite, eu tô no meu barraco lá na horta com Sebastião, o velho Tião, e tava caindo maior chuva. Aquele temporalzaço, 7 horas da noite, tudo escuro. E quando acontece, alguém bate na minha porta. Pam, 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 pam. E o Sebastião salvou minha vida. Ele falou, Mark, não abre a porta não. É o vizinho. Ele veio aqui para te matar. Deixa eu abrir a porta. Que é isso? Eu falei, eu sou super gringo ainda, né? Eu falei, pode abrir. Aí o Tião saiu fora na chuva, abriu a porta, saiu, conversou com o vizinho e ele voltou tudo molhado e falou para mim, Mark, é o vizinho. E ele estava aí com uma capa de chuva e debaixo da capa de chuva ele tinha uma faca e ele falou para mim que na hora que você ia abrir a porta ele ia te matar. Mas ele falou para mim que se você pagar a galinha, ele não vai te matar. Eu falei, Jesus. Eu pago a galinha. Quase. Que é isso? Que é isso? Bacana, Mark. O que mais que você quer falar para nós assim sobre contagem? Contagem, daqueles dias. Então, eu acho assim, naquela época, as pessoas podem pensar que era uma época... assim, tinha umas diferenças da época atual. E eu vou te falar o que me impressionou daquela época. No primeiro ano que eu estava lá, trabalhando na horta, eu estava bem focado em servir o povo da região. E apareceu os missionários do norte do Brasil que trabalhavam com tribo, viu, Iago? Então apareceu essa turma de Márcia... de Braulia, Reinaldo, Eustáquio, e Zezinho e várias, sabe? E eles vieram para a assembleia. Naquela época a gente fazia assembleia anual. Então todo mundo desceu para uma reunião. E as histórias deles e o temperamento deles, as histórias deles me impressionou muito, porque eu vi que eram pessoas assim com coragem, pessoas assim com resiliência, que tinham enfrentado diversos níveis de dificuldade durante aquele ano no meio da selva amazônico. E eles me contavam sobre o seu trabalho, e todos eles também tinham aqueles bijuteria, aquelas joias indígenas, tudo cheio de dentes, assim, coisas assim, bem assim, bem impressionante, assim, as coisas que eles vestiam. E eles me convidavam para ajudar eles com horta, porque eles sabiam que eu estava lá organizando horta, e eles achavam que nas aldeias, diversos lugares, seria bom. Então eu acabei recebendo o convite de um grande amigo meu chamado Zezinho, e a esposa dele, Fran, para começar uma experiência com palmari. Então, eu diria assim, nesse primeiro assim, arrancado de 2 anos para mim, no segundo ano já estava começando a me envolver no norte do Brasil com tribos, especificamente o tribo palmari. E assim, eu me enturmei bem mais com os missionários do norte, que eu fiquei bastante impressionado, de fato, com a coragem deles, capacidade deles de fazer coisas sem cautela, porque eles pegavam carona, sem dinheiro, para ir no meio da selva, assim, tipo assim, 10 dias rio acima. 10 dias? Sem dinheiro, eles pegavam carona. Que é isso? Sem como saber como vai voltar, ué. Porque Deus chamou e direcionou eles. Então, muito sem recurso. Era uma viagem só de ida, muitas das vezes. Ia e ficava. 10 dias de ida, sem saber como vai voltar, ué. Então, era muito assim, sem cautela. Muita convicção. Mas também, debaixo... Quem estava nessas equipes, assim, pessoas conhecidas na Jocum? Braulia, você falou? Braulia. Quem mais? Eustáquio. Que mora em Manaus, Eustáquio, né? Quem mais ali? O Suzuki estava também? Márcia, Suzuki já... Ezequiel. Suzuki chegou, mas ele chegou um pouco depois. Márcia. A Márcia estava nessas equipes. Legal. E... Então, eu consegui me enturmar e participar e viver o que eu diria que é uma grande expressão de avanço em lugares difíceis. E era bem assim, a gente tinha uma equipe legal, porque Gerson Ribeiro era o nosso técnico, né?
Ele era o nosso técnico. Ele é uma pessoa que, de fato, dava uma cobertura eficaz, que acompanhava a gente. E ele, de fato, assim, não era todo mundo seguindo o seu próprio rumo. Era uma coisa que tinha uma ordem. Ele tinha uma ordem, tinha um processo, tinha uma cobertura. E o Gerson era essa pessoa. O Gerson era, e Elisa, que é a esposa dele. Então era um tempo muito precioso de viver os primeiros anos de avanço no Amazonas, que não era só tribo, também era ribeirinho, né? Era implantação de igrejas com ribeirinho também. E o meu papel, Iago, foi ir lá, olhar, e comecei a treinar equipes através dessa escola de desenvolvimento comunitário. Então as equipes iam para lá servir. Rodava uma escola, apresentava a proposta, e a proposta não era de ir lá por alguns meses, era de passar um ano todo no entendimento que esse é um projeto de vários anos. E aconteceu que muitas equipes que eu consegui organizar e aí acompanhar, ficava muitos anos, assim, 3, 4, 5, 7, 8, 10 anos. Uau. Muitas. Então aí era um trabalho de implantação de igreja, de desenvolvimento comunitário e de um discipulado que na época a gente era muito novo, mas a gente pelo menos tinha a equação do tempo. A gente não estava achando que ia conseguir fazer coisas sem tempo. Correndo, né? Não estava correndo. A equação era tempo, e essa é a equação de trabalhar em lugares isolados assim, sempre é tempo. Se aproximar do povo e permanecendo com o povo. E aí responder às necessidades, que era educação, saúde e produção. A parte de alimento. Agrícola, produção. Era principalmente o que a gente fazia, educação, saúde e produção. E tentando fazer o melhor possível de ajudar eles e ensinar eles um caminho de Deus. Agora, o que é muito interessante, Thiago, que na época eu acho que a gente era meio amador, bem intencionado e zeloso, e depois de 20, 30 anos, o fruto permanece. Então já tem segunda, terceira geração, filhos da fé destes que nós alcançamos 35 anos atrás. Já tem várias gerações de pessoas que foram alcançadas, que hoje são missionários, e vingou. Eu conheço agora, recentemente, ali em Ponta Grossa, tem um missionário ali, um obreiro, na Jocum, Ponta Grossa. Ele é um rapaz de 20 e poucos anos, palmari, indígena. E ele fala que o vô dele conta as histórias dessa geração de missionários que chegou ali. Ele fala muito de um amigo nosso em comum, que é o Paulo, né? Sim. Que foi assim uma pessoa muito importante na questão de transformação do lugar. Isso mesmo. Naquela região que você estava enviando equipes. E porque, de boa Deus, de uma forma muito visível, se você está trabalhando com os alimentos do reino, você está vivendo pela fé, você está cultivando a terra, aquilo aí vai gerar vida. Não, e pensa só, o rapaz está aqui no Paraná, Palmari, terceira geração, o vô foi alcançado, depois o pai. E ele está aqui hoje servindo o povo nosso paranaense. Eu achei fantástica essa história, né? Super. Como que ecoa, né? Como que uma coisa feita a longo prazo, ela ecoa para a próxima geração. Porque na época a gente não estava muito impressionado às vezes com a resposta. Sabia que quando a gente estava iniciando, as respostas que a gente via da realidade nem sempre era muito animador, às vezes era muito triste ver o povo desviar, ver o povo assim não se firmar, ver as dificuldades muito dos moradores, assim, as dificuldades da vida. Então, com certeza, não era assim uma resposta tão fácil, mas o análise depois de tempo deste processo de arar, cultivar e manter a presença, servindo o povo, como de fato isso deu fruto. E em praticamente todos os lugares que eu trabalhei na implantação de igreja, através dessas equipes, 80%, acho que até hoje, 30 anos ou mais, tem igreja. Nem todas, mas a grande maioria continua com a igreja. Que maravilha. Maravilha, grande testemunho. Voltando para a contagem, né? Hoje a gente estava ouvindo você em outra reunião, você falando sobre um tempo que você considerou assim, os anos que preparou vocês para o rompimento. Você falou um termo o tempo da angústia. Você fez uma analogia, né? Então. O que significa isso? Explica para nós assim essa preparação para um tempo de rompimento. Tá, assim, o que acontece, pelo menos na minha vida, é que acontece muita coisa
que tem um simbolismo, tem uma mensagem. Que com o tempo, às vezes, eu consigo ter uma leitura. Então, a ideia da angústia e rompimento é muito interessante, porque é uma coisa muito bíblica que angústia precede rompimento. Você vê no livro, na história de Egito. O povo estava angustiando e veio Moisés e o rompimento. Sim. E o Jardim de Getsemane é outro assim, retrato muito, muito claro que Jesus se angustiou no jardim antes do rompimento milagroso, histórica da cruz. Eu acho que tem outras ocasiões, assim, é muito assim, parte do processo do rompimento. Eu acho que se você ver uma história de rompimento, vai ver angústia em algum lugar. Que faz parte o sofrimento, o clamor, tudo, o contexto que estamos vivendo. Então, a história de Jesus, a história de Jesus, a conta de um cara que estava intercedendo há muitos meses, talvez anos, angustiando um cara que estava altamente angustiado antes de Jesus. Então, o que acontece é que lá na Jocum a gente viu o rompimento com este grande processo do envio dos missionários para as nações da Jocum na década de 80. E eu teve assim quer dizer, eu aprecio muito o Jimmy pelo que ele proporcionou para nós, porque quando eu cheguei na Jocum, é conhecido naquela época como os dias da angústia, porque a gente comia muito angu mesmo. Essa é a marca do tempo. Os dias da angústia eram 7 anos. Sério? De mingau de fubá de manhã e sopa de fubá à noite. O angu mineiro, aqui no Paraná, a gente chama de polenta, né? Que é um polenta assim, ralado. Lá era uma polenta rala. Ralo. Água e fubá. Isso. E sal. Ou açúcar. Come doce também? Porque era o café da manhã. Café da manhã. Doce. Tinha pão francês, um cafezinho? Não, só um mingau, misericórdia. Então, e o que acontece, né? A gente vivia assim porque não tinha dinheiro nem para comprar café, então era chamate e mingau de fubá. Então, naquela situação da década de 80, do início da Jocum, aconteceu assim, um rompimento onde Robson e Vendramini se levantaram com a fé e a direção de Deus para levar uma equipe para a África, para São Tomé e Príncipe. E transicionamos para um novo tempo mesmo. Assim, foi a partir de lá que tudo mudou na Jocum, em Contagem. Comemos melhor, as nossas equipes começaram a ficar maior e começamos a enviar muitas equipes para muitas nações de longo prazo, mais que 500. Eu acho que 50 países. Uau. Em mais de uns 10 anos. É impressionante. É impressionante porque a gente estava recebendo muita gente na base para se prepararem para uma vocação missionária entre as nações de longo prazo. É muita gente. Não era uma ida igual nós temos hoje, a grande maioria vai para um período de 2 meses. Um período de ETED. Não era esse o contexto? Não, isso não existia mandar uma equipe de 2 meses para um país. Não existia. Não? Não existia nada, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para esse tipo de coisa. As equipes viajavam nacionalmente. No Brasil? E tudo pago pela igreja que eles iam servir. Ficava nas igrejas? Ficava nas igrejas, que as igrejas cobriam a viagem deles. Tinha como comer na igreja? Sim. Então o custo estava coberto pela igreja. Não era uma ideia assim, vamos... Ninguém levantava dinheiro para viajar no tempo prático da ETED, que não tinha. Quem dava o tempo prático era a igreja que hospedava. Entendi. E cobria as despesas. Então quando você fala que começou a ir para as nações, começou a ir para ficar lá um tempo, período médio e longo prazo. Sim. A partir de São Tomé e Príncipe, Robson Oliveira. Mark, isso a gente está falando aqui rapidamente, mas eu vou te falar. É muito diferente do que está vivendo no nosso cenário contemporâneo. Hoje, a gente, anualmente, tem dezenas de equipes que saem do Brasil. Cada trimestre nós temos pessoas saindo do Brasil, mas eu quase não escuto equipes que estão saindo para ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acho isso impressionante. E eu vou te falar uma coisa mais impressionante quando você entende o naipe da galera que ia, porque eles eram amador total. É mesmo? E o São Tomé e Príncipe é um país que tinha uma igreja. No país todo uma igreja. Terceiro mundo extremo, super assim, subdesenvolvido. O Robson é um cara assim, muito corajoso, muito especial, mas ele levou uma equipe lá, Iago, sem cautela. Totalmente arrojados, assim.
O Jimmy falou uma coisa interessante, que nem mala as pessoas tinham. Ué. Não tinha mala para carregar as roupas. Então, Ninguém nunca fez viagem como assim, que ia carregar as coisas? Era o Robson foi lá com o Vendamini para olhar e voltou para organizar a equipe. Levou a equipe depois de uma viagemzinha que ele fez para lá. Então ele sabe, tinha uma noção. Sim. Ele foi antes. E muita malária. E não assim, espiritualmente falando, isso é mexer com cachorro grande. Sim. Tá mexendo com cachorro grande. Você chega num país dessa que não tem questão. Que tá assim, foi assim, polo de escravatura da América assim, das Américas. Sim. Que passavam os escravos lá. Então, você pensa assim, isso é mexer com o cachorro bravo. A nível espiritual, a batalha espiritual muito ousado. E eu acho que eles foram felizes, até hoje tem trabalho lá. Aqui, só abrindo um parênteses aqui, nós recebemos, tem mais ou menos uns 2, 3 anos, um missionário de São Tomé e Príncipe aqui. Isso. Ficou morando com a gente aqui 1 ou 2 anos. Isso. E ele é missionáriozão da Jocum, tem uma base missionária da Jocum lá. Deve ter mais, eu tô falando só dele. E eu sei que esse tipo de ação, ele sente na pele, não é? Não sai assim sem sofrer. Sim. Então, o sofrimento faz parte. É uma provação de vários níveis. E assim, isso talvez, assim, esse detalhe de sem cautela, Iago, é um detalhe não secundário quando você pensar de fazer uma diferença na sua geração. Entendeu? Se você quer tomar o espaço que é fácil tomar, se você quer experimentar aquilo que é ordinário, que outros estão experimentando, não vai fazer diferença mesmo. Você vê que hoje nossa geração é cautelosa? Onde você enxerga cautela? Ou essa não é o ponto? Eu acho que a maioria não quer fazer aquilo que eles não dão conta. Então já começa por aí. Então não é que é cautelosa, mas eles têm a capacidade de olhar uma coisa e de julgar. Eu não dou conta, eu não vou. E se nós vivemos a nossa vida missional segundo aquilo que eu dou conta, nós estamos perdidos. E jamais vamos conseguir ir onde a gente precisa ir, porque onde a gente precisa ir, ninguém dá conta, ué. Temos que ter fé. Sim. Tem que sair fora da nossa capacidade e entrar na capacidade dele. Sim. E essa ousadia e sem cautela, hoje eu vejo muito atual no presidente Trump. Aquele cara é sem cautela com força. Ele aponta uma direção, ele determina o que vai ser feito e ele move adiante. Tem vários outros. Talvez esse nome é um pouco um nome controverso para muitos agora, mas a gente vai ver aqui. Vamos pensar aqui em reformadores aqui. Vamos pensar em pessoas que é unânime entre nós. É um atributo. Puxa, você olha para John Wesley, que ele mexeu no John Wesley na Inglaterra. Vou te falar. Eu tô lendo aqui sobre ele. O contexto da Inglaterra, na época de John Wesley, assim, antes da Revolução Francesa, escravidão. Um trabalho praticamente escravo que as pessoas estavam tendo nas fábricas lá, todo mundo aglomerado na Inglaterra, trabalhando de forma escrava nas fábricas. Doença para todo lado. As pessoas estavam morrendo, Mark, de tuberculose, jogada na sarjenta. E o alcoolismo era um vício muito grande no tal do, acho que era gin, se eu não estou enganado. Ele se levanta, começa a criar um modelo de sociedade, de grupos, formação de líderes para poder acolher as pessoas. E ele, antes de que qualquer um pudesse estar falando aí contra a escravidão, ele já estava denunciando. Isso estragou a vida dele. E estragou a vida de muitas pessoas que estavam nessa geração. Então, você falou do presidente atual, porque é uma pessoa óbvia agora no cenário. É um exemplo. Mas pensa só, quantas pessoas que para mover uma realidade de transformação, eles tiveram que dar o passo nesse nível de comprometimento. Porque quando você fala para mim assim, né, hoje, parece uma coisa tão banal, mas você fala que uma missionária solteira estava indo para o Amazonas para chegar numa tribo, pegando carona de barco, com caçador, com sei lá como que elas chegavam naqueles lugares. Pensa nos perigos que ela estava sofrendo para chegar lá. Hoje, vamos pensar nos perigos que a gente poderia falar. A pessoa pode ser roubada, pode ser estrupada, pode ser jogada no rio, pode ser comido por uma onça, sei lá o que poderia acontecer. Tinha telefone celular para falar com a família? Não tinha nem rádio. Não tinha nada. Rádio. Não tinha como falar com ninguém. Então, se a pessoa fosse colocar no papel hoje, porque hoje a gente é cheio de protocolos, né? Não dá, isso é perigoso, etc, etc.
O evangelho não teria chegado nesses lugares, não? Então, quando você fala do rompimento, está muito ligado a esse tipo de estilo de vida que é escrito como o evangelho radical mesmo, sabe? E você foi uma pessoa que viu, então você foi testemunha de um avanço novo no Brasil. Por quê? Você não falou sobre isso, mas eu lembro que o Jim Steyer fala muito sobre isso, que ele não era muito animado pelos pastores no Brasil quando ele chegou, porque os pastores falavam assim da visão, né? O Jim estava querendo enviar as pessoas para as nações. E os pastores, de forma geral brasileira, pensavam que aquilo era uma tarefa impossível, porque não tinha dinheiro. Porque o brasileiro não teria condições de chegar lá. E você viu, sua geração, vocês trabalharam para isso. Vocês saem de uma realidade que era impossível e hoje se torna uma coisa que é um caminho aberto. Hoje é um caminho muito aberto. Certo. Eu me impressiona. Claro que está aberto. Me impressiona. Mas tem que ter coragem para entrar, ué. Me impressiona esse nível de comprometimento da sua geração, que é a geração do Jimmy, que é a geração como é o nome dos dois irmãos que foram para São Tomé e Príncipe mesmo? Que é o Robson e o Vendramini. Vendramini, que está assim, hoje o Vendramini é missionáriozão na Ásia, o Robson missionáriozão a longo prazo na Índia. Você falou também de um grande pioneiro no Amazonas, que é o Gerson Ribeiro. Sim. Né, uma visão muito apostólica, né? Eu fico pensando na sua geração, na geração de Contagem, muito como aquele grupo de Antioquia do Antigo Testamento, aqueles jovens apóstolos que estão indo, né? E é designado para ir, para permanecer. Então, bom, primeiro que a minha geração tem muito que te agradecer a sua geração. Obrigado por vocês abrirem caminho. Eu só tô pensando agora, quando você tá falando, que talvez a gente tá muito assim, cheio de protocolos e de cautela. Eu acho que a gente diminuímos um pouquinho para ações dentro de uma certa dogmática, dentro de um certo desenho. A gente acompanha um desenho que, infelizmente, se resume muito em missões de curto prazo hoje. Eu esqueci de perguntar uma coisa para você, que a gente pode pular isso, mas fala para mim sobre... Tem um momento assim na sua trajetória que eu estava lendo e você falou para mim também sobre isso, que é o momento também de rompimento no Amazonas com relação à Tuca. Ah, tá. Porque você foi morar no Amazonas também, né? Eu acho que isso tem que ser contabilizado. Tá bom. Porque houve também uma transformação. Teve. E um rompimento, era outro rompimento no Amazonas. Você falou de Contagem, esse rompimento do tempo da angústia. Isso. E que rompe para ir para as nações a longo prazo. Isso. Mas você foi parar no Amazonas também. Morar. Sim. Eu morei lá. Entra nesse contexto família, você casou, você teve filhos. Deixa o pessoal conhecer mais a sua parte familiar também de avanço no Amazonas. Então, na verdade, assim, continua essa história simbólica de entendimento de tempos e propósitos. Então, a gente teve um rompimento em Contagem, que foi expandir para as nações, que é ligado aos dias da angústia mesmo. Então, isso foi, sim, uma lição para mim muito preciosa. E, na verdade, de fato, Iago, eu diria que eu participei em 2 rompimentos. E a outra não foi menos, eu acho, assim, valoroso, embora que é uma coisa que está para ainda... talvez assim ter uma expressão maior, mas o que aconteceu no Amazonas, Jocum começou a primeira aldeia, primeiro vilarejo, primeiro grupo que nós começamos a servir na década de 80, assim, no ano de 82, eu acho, a Márcia foi com uma outra missionária para essa aldeia chamada Atuca. E foi através de um processo muito divino que ela acabou indo lá. E neste processo foi passando para alguns outros missionários. Eustáquio, um grande amigo meu, estava lá. E nessa época, depois de alguns anos de primeiro contato com essa aldeia, eu me envolvi nessa aldeia chamada Atuca. Qual etnia, qual tribo que é? Sateré Maué, no município de Maués. E é uma história, assim, para nós muito preciosa, porque eu vivi décadas da minha vida em serviço a este povo. Então, talvez os meus maiores amigos hoje são desta aldeia. E caminho e tem eles como minha família. A gente caminha até hoje muito próximo a essas pessoas da Tuca.
E aqui aconteceu na Tuca de Rompimento que a gente estava chamado para ajudar o povo dessa vilarejo com produção agrícola. Por quê? Porque estava passando fome lá, ué. Uau. Porque estava difícil, a Tuca estava difícil, porque não tinha peixe no Igarapé. Então a produção agrícola ia produzir para eles, mas a produção agrícola era difícil e de fato tinha desnutrição naquela época. Uau. E era uma cabeceira, era assim um lugar não super isolado, mas cansativo, entendeu? O espírito daquela aldeia era que eles tinham culto, eles se uniam para assim, fazer aquele ritual de igreja, mas eles tinham essa dificuldade da sobrevivência. E eu estava lá com a minha equipe tentando ensinar eles como assim se organizarem para tentar algumas alternativas. Então, uma das nossas missionárias, Neusalena, começou o projeto de avicultura. Avicultura. Então, ela começou a comprar pintinhos e criar pequeno assim, cercadinho, criação de galinhas e patos. E ia colocar assim, de 2 a 2, ia espalhando as galinhas para ajudar o povo na área de proteína, ter sua própria criação. Só que aconteceu que quando ela foi de férias no Natal, final do ano, o povo comeu o projeto dela. Ficaram com fome e comeram as matrizes. Ela volta com a decepção que o projeto de avicultura dela não foi para frente, que o povo comeu. Aí... Isso foi, Iago, 5 ou 6 anos de trabalho. Não é assim rápido, foi muitos anos. E chegou o momento que não tinha mais ninguém para trabalhar na Tuca, porque a Tuca estava triste. Pobre. Tinha mais umas 12 famílias que participavam nos cultos, mas tinha dificuldade da sobrevivência, desnutrição. Sim. Aí... eu estava sem equipe, eu pensei, então, não sei o que fazer, ninguém quer ir lá, ué. O que eu vou fazer? E numa viagem para outra região do Amazonas, o senhor falou com uma missionária que tinha trabalhado lá, no ônibus, a gente está indo para Porto Velho, longe demais de Maués, indo para outra região. E no ônibus o senhor falou para essa missionária chamada Lelé, para voltar lá, que ela já tinha trabalhado lá, Lelé. Sim. E a Lelé conversou alguém no ônibus para ir com ela, a Lilian. E elas me falaram no meio da viagem, no ônibus, indo para Porto Velho, que Deus tinha falado para elas voltarem para Tuca, e era longe demais. E eu falei, então vai, ué. E eles desceram no Rio Madeira, até Maués, e começaram um novo processo em Tuca com o currículo do Harvest do Bob Moffett, porque a gente acabou de ter feito um encontro com o Bob. E ele entendeu, se eu ensino sobre Lucas 2,52, como Jesus crescia em graça diante de Deus, graça diante dos homens, em estatura e em sabedoria, se eu começo a ensinar sobre a visão integral de Jesus e o seu desenvolvimento nas várias áreas, incluindo a física, quem sabe que não muda? E sabe o que aconteceu? Lelê estava professora da escola lá, que a gente fazia educação lá. Sim. E ela deu a aula do currículo do Bob, das 4 áreas de crescimento de Jesus para os alunos da escola dela, e eles se animaram e começaram a falar em casa sobre a maravilha que eles iam aprender sobre Jesus e o crescimento dele. E assim os pais falaram, Lelê, conta pra gente também o que você está falando com as crianças. Aí a Lelê começou a dar aula e eles começaram com aquela visão, sabe que caiu a ficha? Eles falaram, mana, eu não sabia que Jesus também tinha que comer todos os dias. Uau! Que ele comia peixe na beira do rio igual a gente. Sim. Que ele comia peixe. Sim. Eles começaram a entender Jesus como um homem. E aconteceu que ele estava sendo muito assim, comovido com a visão do reino, mas estava ainda como um problema. A fome. E o Chaguinha, meu amigo, Chaguinha falou, Lelé, eu vou embora, eu vou para outra aldeia, porque eu não consigo ver mais a minha família passar fome aqui, eu vou embora. Mas eu gostaria de orar para ver se o senhor pudesse quebrar esse espírito de pobreza aqui, antes de ir embora. E Lelé falou, podemos orar. Aí eles reuniram, olha a angústia, hein? Eles reuniram, oraram, e naquela semana chegou um barco na comunidade de um convênio do governo federal na forma de mantimento. Iago,
Chegou comida. Caixas e caixas e caixas de comida que nunca viram tanta comida na comunidade. Glória a Deus. Foi um envio de um convênio federal para a escola. E quando eles viram Deus responder a oração deles, que rompeu, eles começaram a se organizar, começaram a fazer projetos de semente, começaram a trabalhar juntos pela fé, projetos de semente. Um dos projetos de semente que eles fizeram era um jogo de vôlei. Então, o vôlei para eles era o reino de Deus entre nós na área social. O jogo de vôlei era o reino de Deus onde fortaleceu os relacionamentos entre os velhos e os jovens. Sim. Projeto de sementes. Eles fizeram o projeto de agricultura, de plantação de arroz. Legal. E começaram junto vencer, onde depois de 3 anos de água, eles foram falados com a prefeitura, com a comunidade modelo do município, porque eles tinham posto de saúde, escola, água, gerador, poço de água, e criação de gado e plantação de arroz. Tudo comunitário. Uma comunidade modelo. Modelo. E olha, a alegria, porque a sensação do rompimento é a alegria do Senhor. Isso, Mark, isso é legal, porque esse é o livro que transforma nações. É a Bíblia colocada em prática num conceito comunitário de amor. Esses aí venceram a pobreza, e foi tão impressionante que o Bob Moffat fez o vídeo documentário de Atuca, que eu tenho. Foi mesmo. Ele foi lá. Eu acho que esse documentário deve estar no YouTube. Sim, e ele filmou Atuca. E isso foi rompimento, e foi assim, muito impressionante. Todos nós ficamos muito felizes. E eu fui morar em Maués. Eu mudei para Maués. Fiquei 10 anos lá. Já casado, com família? Sim, eu casei e mudei para Maués por causa do que aconteceu na Tuca. E a Tuca é uma história muito longa, porque o significado do nome Atuca é campo de batalha. É o nome da comunidade. Tem toda uma questão também do contexto espiritual e do que significa. Campo de batalha. Eu vou te falar assim, o outro lado da história de Atuca, que aconteceu depois desse rompimento, é trágico. Muito, muito trágico. Então, com certeza, é bom lembrar que rompimento, às vezes, gera uma certa perseguição. Viu? Eu sei disso. Quando a gente representa uma ameaça, chama a atenção do nível espiritual. E aquilo, não por fazer barulho, mas pela genuína presença do que aconteceu lá, do reino de Deus. Tipo, hoje a Tuca tá, há muito tempo foi mais ou menos destruído. A igreja que estava lá foi desmontada, foi assim, tirado, não por nós, mas pela denominação que estava lá. Então houve muito... assim, muita batalha, e infelizmente eu creio que isso é uma história que vai valer ainda, porque o evangelho que vence pobreza, em termos de soluções para as nações, isso não é fraco, não. A pobreza do mundo agoniza muitas multidões. Milhões e milhões de pessoas. E a capacidade de fazer um trabalho comunitário que empodera o povo e, pela graça de Deus, recursos locais, iniciativa própria, eles são capazes de experimentar esse tipo de processo transformadora, é uma tremenda façanha. Quando eu vi isso acontecer, eu sabia. Eu sabia, se pode acontecer na Tuca, pode acontecer em qualquer lugar. Então isso eu acredito nisso. Muito. E acredito que a nossa universidade, a missão Jocum, foi desenhada para isso. O nosso desígnio espiritual, nossa herança espiritual é para ocupar esse lugar mesmo. Eu acho que Howard Morris também viu isso. Que essa experiência de Tuca foi visto. O trabalho de comunidade em comunidade, por mim, é a forma mais lógica de tentar liberar a transformação sobre um país. É de comunidade em comunidade que o processo tem essa escala, está dentro da nossa capacidade. Pergunta, você ficou quanto tempo morando em Maués? Então, eu comecei a trabalhar em Maués em 87. Assim. Mudou para lá em 87? Não, eu mudei para lá em 97. Então, entendi. Eu comecei em 87, mudei, fiquei 10 anos lá morando e com praticamente não parei. E você foi morar por qual razão? Você começou uma comunidade, uma base missionária. Qual que era a visão? Eu fui construir em cima do que aconteceu na Tuca, mas multiplicar em outros lugares. E trabalhar no processo de desenvolvimento comunitário.
Agora... Com isso nasce a Jocum West. E o Beira Rio, na verdade. Jocum West já tinha, mas nós compramos uma propriedade que a gente colocou o nome de Beira Rio. Fala um pouco sobre esse lugar, a visão do lugar. É mesmo, Uma West. Então, eu estava indo há muito tempo em Maués, trabalhando em comunidade, só não ficava na cidade. A gente trabalhava nas aldeias, a gente trabalhava no interior. Ribeirinho ou Sateré. E aí um dia eu pensei, se eu morasse aqui, eu compraria um terreno, uma coisa fora da cidade. Uma área bonita, na beira do rio. Pensei, para ter uma qualidade de vida, é melhor estar no interior, porque esse é o xodó do Amazonas, é o interior, não é a cidade. Acordar no Igapó. Na beirada do rio. No meio da floresta com os bichos, né? Aí, Iago, olha, só com essa ideia, eu fui um dia andar de moto pela estrada, pensando nisso. E naquela época não tinha moto na cidade, não tinha assim, muita facilidade de fazer isso, mas eu acabei chegando em algum lugar muito bonito, de moto. Eu falei, cara, isso é bom demais. Eu fui embora meses, acho que talvez um ano depois eu voltei lá, já com dinheirinho para comprar um terreno. E o terreno que eu achei era exatamente a única terreno que eu vi naquele dia que eu saí de moto. Uau. Era o terreno. E é um terreno de muita beleza, na beira do rio Maués, 5 quilômetros de largura. Um lugar, assim, em termos de natureza, assim, sem igual, muito bonito. E aí a gente foi conversar com a equipe, orar, e aí vamos chamar isso de quê? Porque a gente está comprando uma propriedade, a gente queria colocar o nome certo. Aí, esse com o Lelé, e com a equipe lá. E aí a gente foi orar e recebemos uma palavra sobre onde o profeta desceu para construir uma casa para os profetas da beira do rio, Jordão, onde caiu o machado na água, aquele passagem. Na beira do rio. E eu pensei, porque o dinheiro que estava sendo doado para comprar o terreno era da minha igreja de Beira Rio, Estados Unidos. Riverside. Ué. Aí eu pensei, eu já estava pensando nessa ideia de alguma coisa ligado a essa igreja. Então a gente chamou o lugar Centro de Treinamento Beira Rio, lembrando quem doou o dinheiro de Beira Rio, Estados Unidos, Riverside. E aquela passagem foi super pontual. E de uma certa forma é uma casa de profetas. É um local que ele estava precisando. Um espaço de quê? De organizar assim, esse ministério deles. E então eu morei 10 anos lá. Fantástica a visão. Isso é muito interessante saber dos fundamentos e dos marcos antigos de um lugar. E continua assim, está tendo um novo tempo lá. Você conhece muito bem lá. Nós temos feito muitas viagens, levando pessoas e experimentando. Eu creio que aquilo que a gente viveu é muito, muito capaz de aumentar a manifestação do evangelho que vence pobreza. Então, essa seria talvez o centro do alvo da minha vocação, é servir as pessoas carentes, e vencer a pobreza é muito próximo assim, a minha paixão pessoal. E você sai de lá, eu te encontro trabalhando com impactos, com tenda de circo. É uma mudança enorme de cultura missionária do Amazonas para regiões urbanas. Que legal perguntar sobre isso. Regiões urbanas, Curitiba, Paraná. E aí? O que aconteceu? Parece que não tem nada a ver, né? Parece. E que eu falei com o Bob Moffett, eu falei, Bob, cara, eu tô trabalhando para fazer evangelismo em massa. E o Bob fala, cara, você tá brincando. Ele achou que você tava dando... Viajando na maionese. Não, Bob, escuta, deixa eu explicar. Ele não entendeu direito, não. Mas você sabe, ele foi lá no circo com a gente, Nova Vontade, ele entendeu. O que acontece? A Tuca, para viver aquela façanha, aquele rompimento, aquela manifestação que vence a pobreza, você sabe quantos anos levou, Iago? Você falou 7 anos? 13 anos! Uau! Do início até aquele momento do rompimento, 13 anos com 12 famílias. Então, o que era, assim, inédito desse processo de transformação era, assim, foda, assim, lindo. Mas era muito óbvio para mim que esse não é o caminho, não é o processo, não é um modelo, porque ele levou tempo demais.
Então, como acelera esse processo da transformação sobre regiões? Não sobre só uma comunidade, mas sobre, sim, um estado. Sim. Porque esse é o desafio de alcançar, assim, todo mundo antes de morrer, porque vai morrendo, ué. Eles têm uma certa demanda de velocidade. Urgência, um senso de urgência, o povo está morrendo, as pessoas não conhecem a verdade, estão na calamidade da vida, né? E nos meus primeiros 10 anos no Amazonas, era tudo vilarejo com 10 famílias, era tudo trabalho assim, nas comunidades. Sim. Então eu entendi que para ser efetivo no Amazonas, tem que trabalhar em cima de municípios que tem assim, um número mínimo de 60 ou alguma coisa assim no estado do Amazonas. E a dinâmica de ação comunitária pode ser muito bem na escala de, sei lá, assim, grupos maiores, né? E eu ouvi uma mensagem de uma pessoa que falou sobre o matriz de evangelismo em massa no Novo Testamento, Iago. Então, É mesmo? Nunca ouvi. Não, existe. Na verdade, Paulo e Barnabé sempre faziam a proclamação em público de grupos grandes. Em todo lugar. Sim. É o matriz. Sim. O matriz é chegar na cidade e anunciar para um grupo. Então ele chama Proclamação pública. Pública em massa. Sim. E eu vi isso como matriz, e como jocumeiro eu entendi que a gente tinha uma certa habilidade desse tipo de coisa. E óbvio que o livro de Atos demonstra pelos Atos 4 que a conversão de 5.000 pessoas gerou uma transformação onde venceram pobreza também. Então Começou a igreja. Essa manifestação do evangelho que vence pobreza aconteceu no Atos 4, grupo grande. Então, assim que eu comecei a organizar experiências nesse cunho de alcance maior e com a proclamação em massa. E então, na minha experiência, eu fui tentando... Na verdade, eu entendi que esse é um modelo. Agora, como fazer evangelismo em massa que gera transformação comunitária, que vence pobreza, já é uma... Essa é outra lacuna. É uma distância muito grande. Sim. E mais ou menos resume, inicialmente, na sustentabilidade do próprio evangelismo, ou seja, a consolidação. Não tem como imaginar um processo transformador se ninguém faz a adesão com a ideia de Jesus junto. Então, a formação do que seria a consolidação. Nessa época, estava começando o G12, viu? Então, eu estava pensando como fazer evangelização em massa sustentável. Era mais ou menos a minha ideia. Quando, de repente, eu fiquei sabendo sobre a Igreja da Paz, lá em Santarém, que estava, assim, tendo uma enorme consolidação dos apelos deles. Então, eles faziam apelo e 90% acabava na igreja. Ué? Eu falei, então tá, ué. Aí eu fui lá falar com ele. Eu me informei. Eu encontro. Eles levantam a mão no culto e fazem encontro. Tem um acampamento, um retiro. E esse encontro já aumentava muito a capacidade deles entender e começar uma ligação com a comunidade. Então, enquanto isso, eu estava experimentando trabalhos de evangelismo em massa e avaliando, e a gente fez um primeiro trabalho em Maués com a equipe de evangelismo, onde houve 714 decisões em um mês. Então, para a cidade de Maués, 714 fichas, porque eu estava fazendo o curso que organizava essa parte, assim, de anotar o nome de todo mundo, envolver a igreja local, Sim. faz o trabalho junto com a igreja local e corre atrás desses endereços desse povo. E não era pouco trabalho, era muito trabalho, era 6 meses de trabalho. Eu acho que a gente gastou, no mínimo, sei lá, $5.000, alguma coisa. Não gastou pouco, gastou bastante. 6 meses. E eu estou morando em Maués, e não estou só morando em Maués, eu estou vendo isso como um processo de desenvolvimento comunitário. Então, tem interesse absoluta e no processo para a cidade de sustentabilidade. Não estou indo em lugar nenhum, eu vou ficar lá. Continuidade naquilo. Eu vou ficar lá, não estou indo embora, não. E, na verdade, o evangelismo foi chocante, assim, comovente de ver os jovens respondendo, porque a gente fazia na escola, a maioria foi jovens, e a sensação, vamos dizer assim, da presença de Deus era autêntica, era forte. E a gente anotou 714 nomes. Aí, depois de um mês, eu mandei minha equipe contar
Em todos os cultos simultâneos, numa noite, no domingo à noite, nós visitamos todas as igrejas da cidade de Maués, perguntando quem aqui converteu com a gente nesse trabalho que a gente acabou de fazer na cidade, que era muita gente. Era 700 e pouco, você 714 falou? Decisões. E o número que deu metade, foi 50%. Foi assim, educativo. Aprendi muito naquela experiência. O quê? 6 pessoas. Uau. Deu 6 pessoas nas igrejas. Das 700 e poucas, 6 pessoas estavam nas igrejas. 6. Dá menos de 1%. Menos que 1%. 7 seria 1%. Aí eu vi que esse modelo de anotar o nome e envolver a igreja local não dá nada. Porque eu poderia ter feito outras coisas em 6 meses com $5 mil, que dava mais, com certeza. Do que 6 pessoas na igreja. Mas isso não dava. Agora, uma das pessoas que eu conheço até hoje que converteu, então é precioso. Eu conheço alguém que converteu naquele tempo que eu fico feliz da vida que ela está com Jesus. Deu algum resultado que eu conheço. Mas quando você olha o tempo investido, o recurso investido e o resultado final... O caso, assim, uma extraordinária exceção não justifica isso como uma ação. Você chegou a olhar algum outros lugares, algum outro cenário também? Ah, é? Sim. Eu fiz questão, sempre que eu pude, eu tentava entender. E eu fiz a escola de evangelização em campanhas, nas escolas, sobre isso. E eu forcei, perguntando ao professor, que ele não queria responder. Eu falava, quantas pessoas fica? Ele não queria responder. Eu insistia, perguntei 3 vezes para o professor, me respondeu. Sabe o que ele falou? Ele falou que de 1 a 2% é considerado bom. Uau. E nós éramos um pouco menos que 1. Isso aí na escola, professor ensinando todo mundo como fazer isso. Sabendo. Que daria 1% de resultado. Que seria bom. Então, assim, isso de uma certa forma me feriu. Me deixou triste. Provocou. Me deixou triste. Porque o marketing e a fumaça e o hype é outro nível. Agora, a realidade era outra. A maioria nem queria saber. Então, nem queria saber do resultado consolidado. Quem está por trás desses trabalhos não quer nem saber. Porque terminou o dia da proclamação, para eles terminou tudo. Eles vão embora, eles não querem saber. Esse que eu vi. Agora, o Billy Graham, você sabe qual é a porcentagem do Billy Graham? Porque o Billy Graham era uma casa à parte, diferente. E eles acompanhavam, eles anotavam. Eles tinham, assim, interesse. Você sabe qual é a porcentagem do Billy Graham? Você é otimista, assim, 10%. Era 10%. Tá. E por mim 10% já tá louco, já tá bom demais. É 10 vezes mais do que você tava... E eu não ia reclamar com 10%. Entendi. Eu não ia reclamar. Se tivesse 70 pessoas congregando ali naquelas comunidades em Maués, o resultado poderia ser a bola de neve, que eu estava buscando uma bola de neve para gerar um movimento. Entendi. Então, o conceito simples para mim era um grupo grande de novos convertidos. Essa é uma matriz do livro de Atos. Então, se começa com um grupo grande de novos convertidos, pelo menos a teoria de mudança social já ganha uma capacidade de sinergia possível. Entendi. Então, é assim que é o livro de Atos. Convertendo muita gente rápido, já às vezes pode proporcionar a transformação que a gente está buscando. Entendi. Agora, o que acontece? Então eu não parei. Eu continuei na meta. A meta, por mim, é proclamação em público. Não desisti da meta. Eu só desisti da ficha. Entendi. E você tem um outro modelo além da ficha? Claro, tem. Você me ajudou. Você me ajudou a achar o modelo. Né? Você me ajudou muito. Achei. Deixa eu falar sobre as provocações, o que te provoca. Porque eu vejo que você tem um encargo profético também, né? Você é um missionário, mas que quem te conhece sabe que você tem um encargo profético e você se identifica com pessoas que têm encargo profético. Por exemplo, quando eu perguntei o professor da TED dele, ele falou quem? A Joy Dawson. Joy Dawson tem um encargo profético, ela foi uma voz profética no nosso meio. Você falou teve um homem, né, que inclusive acho que agora faz 1 ou 2 anos que ele faleceu, que é o Gregório, né? Você era uma pessoa que conhecia Gregório e que tinha um encargo profético também na nação, né?
Tem um outro irmão que nós conhecemos e que fazia parte daquele movimento chamado Fogo e Glória, é isso? Lá em Dan Duque. Dan Duque. Sim. Dan Duque tem um encargo profético. Então, você fez parte de uma igreja profética nos Estados Unidos. Como é o nome da igreja? Morningstar. Morningstar, que é o figurão, como é o nome dele mesmo? Rick Joyner. O Rick Joyner, que tem uma visão totalmente profética, um ensino profético. Então, Mark, assim, eu vendo você, não tem como duvidar disso, né? De que você flui, navega nisso. Então, quem anda no movimento profético geralmente é espremido, é atormentado por alguns encargos mesmos, assim, que Deus coloca aí sobre vocês, né? O que é isso? O que tá te... Quando você olha o cenário missionário, né? Você vem de um contexto muito arrojado, né? De pioneirismo, de coragem... E você se depara com o século XXI, a minha geração, quer dizer, nem é mais a minha geração, é a rapaziada de 20 anos, né? Eu tô no meio do caminho, com 40, né? E você se depara, na verdade, agora com o cenário do mundo. E aí, o que tá te provocando? Então, eu acho a leitura do tempo, por mim, é onde eu vivo. Eu vivo muito no momento, na revelação do dia mesmo, sabe, Iago? Você sabe disso, né? Revelação do dia. Mas também é uma construção de propósito. E tem muitas formas de, talvez, assim, dar um retrato do que onde eu estou agarrado. Sim. A ideia de redes que não se rompem é uma visual muito importante, porque no final da história de Jesus com os discípulos, eles têm aquela experiência de lançar a rede e a segunda pesca grandiosa, lança a rede do outro lado. E eles pegaram 153 peixes e mesmo assim não rompia a rede. Então essa é a rede de Pedro. A rede de Pedro não se rompeu. Então, óbvio, nosso serviço de proclamação, a nossa prática, de uma certa forma, é muito furado. É uma rede que rompe. A gente perde, a gente não tem o resultado. Não tem o impacto, não tem, assim... de fato, assim, a influência. Colocando em palavras claras, o que você está dizendo é que os modelos de evangelismo e de impacto são redes que estão rompidas. Que perde vamos usar assim, perde a pescaria. Perde. E isso não é só no contexto da Jocum. De uma certa forma, esse é um contexto bem assim, reconhecido que a igreja tem dificuldade da consolidação, da integração, a própria assim, exercício do evangelismo. Você sabe que tem um lugar no planeta Terra que é o mais evangelizado do mundo, né? É o África. A África, o continente africano, é o que mais se contou decisões até hoje, né? Já converteu mais gente que a própria população do continente. Agora você fica vendo assim como que os dados, a realidade, eu morei na África, você já foi lá, não faz sentido, né? Você olhar as realidades sociais e o quanto o país foi feito de proselitismo, né? Foi feito um evangelho de proselitismo, mas que não mudou a realidade do povo de forma significativa. Não houve países reformados na África. Claro. E eu acho que isso eu diria assim, é uma leviana discussão. Acho que assim, o que eu tenho experimentado, Iago, eu tenho tentado entrar realmente na sala de máquina mesmo, sabe? E o que é a sala de máquina? Na sala onde este motor tá mal. Ah, é? E porque eu tenho contexto na Jocum, não é porque eu sou bom, é porque onde eu vivo é uma estrutura evangelístico, assim, de uma certa forma expressiva. Então, eu comecei uma certa assim, jornada crente que tinha uma solução, que Deus não daria um dom de evangelismo maior do que uma solução de guardar. Não daria uma rede maior do que, assim, não daria dons desproporcionais. Então, solução tem, com certeza tem solução. E tem a visão da grande colheita. E tem a visão do livro de Atos, de grandes pessoas, e não só de Atos, e tem a visão histórica de Wesley e de Finney e de William Booth. Então tem muitos casos de
esse moveres de Deus sobre regiões que as pessoas realmente convertiam e experimentavam a transformação. Então, isso é um contexto da história. Então, nós somos uma esperança. Tem fato para isso. Agora, hoje, eu consegui, assim, talvez assim, simplificar este desafio de como ser sustentável no evangelismo em massa, na questão muito simples da fertilidade. Cada um de nós temos a capacidade de nos multiplicar. Seja frutífero, multiplicai-vos. A primeira grande comissão do ser humano lá em Gênesis 1. Gênesis 1, 28 é a primeira comissão. E esta capacidade do homem se multiplicar é onde parte toda a agenda de Deus. Tudo na agenda de Deus é ligado à fertilidade. Tudo. E então consegui entender que, de fato, a gente vive numa cultura que despreza a nossa fertilidade, que despreza o desenho do céu sobre a procriação. E o fato disso é que a taxa de nascimento no mundo está caindo muito. Então, isto é toda uma realidade cultural, uma realidade contemporânea do mundo passar por um tempo de ser exteriorizado. E isso, na verdade, tem seu espelho no campo espiritual. O mundo físico, ele reproduz a ideia do mundo espiritual. E tem uma fertilidade biológica e tem uma fertilidade espiritual. Tem a procriação espiritual. Então, a procriação espiritual está no campo de quê? Do evangelismo. Então, se nós negligenciamos ou desprezamos este fundamento, que é um fundamento da nossa vida, se eu desprezo a minha fertilidade espiritual, eu acabo perdendo, abandonando, abortando, não tendo o sucesso na área da minha procuração espiritual. Então, é uma coisa, na verdade, que é muito ligado, Iago, à cultura ocidente contemporânea, porque isso não é uma coisa muito antiga, isso é uma coisa... Você vem dessa geração, possivelmente, da Revolução Sexual, década de 60, que é conhecida como o momento que começa o meu corpo, minhas regras... Então, a pílula de controle de natalidade, toda essa ideia assim de que você agora vai viver o hype da sua vida, curtir a sua vida, sem um problema chamado filho e família. Então, essa é uma coisa muito interessante, a revolução sexual. Não tem muito tempo que eu consegui fazer uma síntese da problemática da rede, tá bom? Sim. Da rede evangelística. Da rede rompe. Da rede que está rasgada. Da rede rompe porque a gente é idólatra. Idólatra? Total, porque quem está tomando, assim, está vivendo uma vida estéril para curtir você mesmo, que a sua liberdade é mais importante que a sua capacidade de gerar filhos, você está doido. É idolatria de si mesmo. Claro. É isso mesmo. Está doido. É óbvio, isso é mudando, isso é pagã, isso é Babilônia, isso fere, e não fere pouco, fere muito, porque a falta de procriação no mundo é um problemaço. E eu tenho ouvido entrevistas aí de grandes pensadores no mundo, Mark, que esse é o maior, top one, tipo, o maior desafio do mundo agora. Então. Que é um presságio, uma sinalização do colapso. É que chega um ponto, Mark, que é um caminho sem volta. Você envelheceu a tal ponto uma cultura, uma civilização ou um país, tem um momento que você não tem caminho de volta. E está sendo já dedurado, já está sendo desenhado. E, Iago, vocês sabem o que é bom? Que é onde a gente pode oferecer uma resposta. Sim. Porque nesse cenário do colapso, nós estamos, de fato, com uma certa... resposta. Não estou dizendo que a gente manda em nada, mas a gente pode corrigir o nosso erro. Eu corrigindo, quem sabe o que Deus pode fazer? Continuar no erro que é um problema. Corrigir o erro pode ter chance de virar o cenário. Os grandes reformadores, Mark,
identificar o gigante daquela atualidade. Então, deixa eu te explicar um detalhe que é importante sobre essa ideia da revolução sexual. E, assim, na proporção, como que isso estica para assim, o nível espiritual. 60 anos já, ou 50 anos. Sim. Isso já se manifesta. Já é 60 anos. Então, a pílula anticoncepcional foi lançada ano 60, 1960, este ano, foi lançado. E foi justamente o ano que Jocum começou. E a pílula dá o que a troca. Você ganha liberdade e diminui a responsabilidade. Menos responsabilidade. E mais liberdade. As missões de curto prazo é a mesma coisa. Mais liberdade, menos responsabilidade. Porque você não vai ficar mesmo. Então você não tem responsabilidade quase nenhuma. Porque você está de passagem. Então essa noia na cabeça de poder se envolver com sua fertilidade sem responsabilidade. Posso usar um exemplo aqui? Daí você me corrige. Seria assim, a produção de filhos, mas que eu não sou responsável por eles. Seria isso? Eu acho mais ainda o ato de procriação mesmo, sem nenhum compromisso de criar. A realidade do nosso mundo é o abandono. Órfãos. Órfão. Bastardos. Filhos sem pai, filhos sem mãe. É isso mesmo. Então, a evangelização sem compromisso com sua semente acaba sendo uma manifestação espelhada da mesma coisa lá. Sim. Idolatria. Acaba sendo, na verdade, sendo cultuado quando a gente tem uma dogma firmada que um semeia e outro colhe. Então, essa dogma, às vezes, missional, que eu não preciso ser responsável porque um semeia, outro colhe. Mas isso é uma coisa equivocada, não é uma coisa real, porque não há um princípio bíblico que você tem que ser ausente da sua responsabilidade. A sua fertilidade está ligado à sua responsabilidade. Parece que nem na agricultura é assim, né? Aquele que semeia tem uma intenção e uma agenda, né? De colher. Então, isso seria senso comum. Qual é o agricultor que não tem compromisso com suas sementes? Não tem como ser agricultor sem compromisso com aquilo que você coloca no chão. Não existe. Porque é um senso comum que sua fertilidade está ligada à responsabilidade, tanto no mundo biológico que no mundo espiritual. Não existe um semeia, outro colhe com sua semente espiritual. Então, acaba sendo idolatria quando a gente sai tão loucamente na viagem que a gente preza mais a minha liberdade do que a intenção de Deus sobre a minha fertilidade. Eu vou te falar como eu cheguei a essa questão de fertilidade, uma questão acho que muito interessante. Nossa fertilidade é uma coisa assim preciosa, viu? Não é assim secundário no desenho. É só pensar na importância que é um filho para nós. É ligado a tudo. É a partir da fertilidade que tudo acontece. Seja frutífero e multiplicar Gênesis 1, 22, 28. Então, eu entendi isso 1 ano atrás, 2 anos atrás, no Natal, quando eu estava lendo aquela história de Natal, e veio o anjo Gabriel para Maria e falou: você é bem-aventurado para ser, assim, dado o Filho de Deus. E a Maria, Iago, falou para o anjo Gabriel, mais ou menos falou: a minha fertilidade eu te dou. Ela submeteu a fertilidade dele para o plano de Deus. E, óbvio, se nós queremos ser um veículo de Deus, a gente também tem que fazer uma aliança com Deus, com a nossa fertilidade. Essa sim é a forma que funciona a fertilidade, aliança. E isso vai te custar. Porque ser fiel à sua fertilidade vai cobrar, exigir sacrifício, com certeza. Não tem como ser fértil sem sacrificar. É uma coisa óbvia. É tão óbvio que as pessoas fogem. Contraria a idolatria, é o antídoto contra a idolatria. É o sacrifício. Para Deus. E gerar filhos é sacrifício. Com certeza. Você pega países que são extraordinários na questão do evangelho. Vamos pegar assim um exemplo da Coreia do Sul. Tenho lido sobre eles, né?
É um fenômeno. A gente fala muito orgulhoso da igreja sul-coreana e de missões sul-coreanas, né? Que são um dos países que mais envia missionários. Está entre o segundo e o terceiro país que mais envia missionário. É uma igreja rica, um país muito rico, muito generoso, mas que tem um problema. Quase que irreversível daqui a pouco. É o país menos fértil do planeta. Esterilizou. Quantos por cento? Eu posso estar enganado, mas depois eu vou pesquisar. Acho que é 1,2%. 1,2%, né? É insustentável. É um problemaço. Então, como que uma igreja tão viva, tão cheia de Deus, uma ideia tão assim de alcançar o perdido, vai entrar em colapso dentro de si mesmo? Será que é a ideia de cautela, de protocolos, de idolatria pessoal? É um equívoco. É um equívoco doutrinário e, inclusive, eu fico pensando assim, né? O que se prega a respeito de família para essas pessoas nesse contexto? Uma coisa que eu digo, que eu acho que isso é muito evidente, as coisas não são do jeito que a gente pensava. Tá? Então, assim, tem muita coisa no mundo que não é do jeito que a gente pensava. Uhum. Então, hoje, muita gente está acordando. Russell Brand fala The Awakened. Né? Russell Brand é um influenciador de mídia. Ele fala das pessoas que acordaram. Uhum. Por quê? Durante os últimos anos, a manifestação do mal tem sido assim, muito, sim, trazido à luz. E as pessoas estão começando a entender as coisas não são do jeito que a gente pensava. Muita coisa era escondida. O fato é muito mais sinistro do que a gente imaginava. Claro. Muito Existe uma mais agenda sinistro. muito clara do mal. E o fato que Coreia do Sul está assim, no mais alto, assim, vamos dizer assim, falta de fertilidade, com toda a sua trajetória evangélica, cara, é uma coisa que a gente tem que entender. Uma provocação. Não é do jeito que a gente pensava. Agora, sobre fertilidade, deixa eu falar mais um detalhe que eu acho importante. Eu estou valorizando isso muito recentemente, Iago, porque a fertilidade não é uma coisa só sua, individual. A viabilidade da nossa fertilidade é muito ligada à nossa família. Sim. O aborto é muito ligado sobre a falta de família. É uma coisa... não falta só de estrutura familiar. Claro, estrutura, situações, apoio. Então, a nossa fertilidade não é só a minha decisão. Na verdade, a nossa fertilidade está ligada à nossa família e muito ainda à nossa cultura. Entendeu? Então, a cultura manda muito sobre nossa capacidade de produzir filhos. Quando a cultura e a família são boas, é tipo terra boa. Quando a família e a cultura tá ruim, é tipo pedra. Então fica difícil vingar. Fica difícil a gente, assim, de fato, experimentar a plenitude dessa abundância, assim, produtiva. Então, eu te digo uma coisa, assim, já cruzando um pouquinho para o lateral, estou jogando a bola para o lateral do escanteio, é assim, bem longe. A cultura da Jocum de não assumir a responsabilidade da nossa procriação espiritual realmente dificulta muito as condições para a gente viver essa sei lá, assim, essa expressão mais redondo do plano de Deus, porque está tudo ligado à fertilidade, e se a nossa cultura não é comprometida com a nossa semente, a nossa procriação, a cultura missionária que não assume responsabilidade no seu evangelismo, iai. Mas você sabe, Mark, que essa é uma questão de missões modernas. Claro. A Jocum e outros movimentos, da maneira como você está falando, sofrem da mesma questão. Claro, não é só exclusiva da Jocum, não. Eu acho que a influência do mundo moderno ocidental impactou a igreja. Impactou a missão, porque nós somos igreja, nós somos uma modalidade de igreja, né? Mas pensa que o Darren Miller fala sobre isso. Ele fala assim: se você não discipula a sociedade te discipula. Se você não discipula a mentalidade do mundo ocidental, é ele que está exercendo influência sobre você. Então,
Isso. Eu acho que a gente não tem que achar que o problema está só na instituição Jocumeira, mas o que você está falando é que o movimento missionário mundial, ocidental atual, é muito sobre rede furada, então. Isso. Claro que não é exclusivo nosso. Não é exclusivo nosso. E como que fica assim? Existem algumas pessoas que pensam da seguinte forma e que vão colocar seu discurso em xeque. Eles vão falar que existe 2 tipos de igreja. Existe a igreja móvel e a igreja local. E isso é defendido por teólogos que vão falar sobre a modalidade e a sodalidade. Como conectar aquilo que você está falando com relação a esses 2 mundos, onde nós temos uma igreja móvel que está se movimentando, que está pregando o evangelho e está apontando essas pessoas para a igreja local? É sobre isso que você está falando? Ou não? Porque eu acho muito que da cultura de que um planta e outro colhe, está muito ligado a essa ideia. Existe um movimento móvel e existe uma igreja local. Só que na análise, desculpa te interromper, só que na pesquisas que você fez, disse que é insuficiente a absorção da igreja local. Vocês evangelizaram 700 e poucas pessoas em Maués e foi absorvido menos de 1%. É essa a análise, né? Então, que resposta você dá? Porque é uma pergunta que rapidamente alguém vai fazer para você. Tá. O fato que isso é o normal, tá? Que a gente já está na manifestação de problema mesmo, assim, de fertilidade na planeta toda, assim. Claro que essa atitude, a relação com nossa fertilidade está muito respaldado sobre algumas ideias. Modelos. Algumas ideias que eu acho são dogmas que têm que ser matados. E estão errados. Porque essa sodalidade e modalidade, eu sei lá, Iago, eu sei, se nós queremos apresentar para Jesus algo, assim, que tem valor eterno, não tem como negar a minha fertilidade, mano. Entendeu? A procriação é para procriar o quê? Seres eternos. Que vai viver com ele para sempre. O que você está dizendo está ligado ao que Jesus disse para os discípulos quando Jesus sai de cena e deixa o Espírito Santo. Ele fala assim, agora vocês vão fazer discípulos. É essa a construção de família espiritual? Ou não? Eu acho que a procriação é gerar um ser que nunca vai morrer. Entendeu? Então, o valor da procriação são seres eternos que vai viver com ele. Então, a minha função de zelar para este processo que seja bem levado e feliz, e não só que nasce espiritualmente, mas que chega à maturidade para poder produzir seus também. Fazer discípulos. E produzir seus também. Então, não é só ganhar a alma, é levar à maturidade. É gerar filhos e filhos que são maduros. E isso, por meio, é o resumo da obra missionária. Então, para nos ausentar do que é o processo orgânico da procriação espiritual, não por mim, tem nada a ver realmente com estrutura eclesiástica, porque isto é um mandato, é a comissão, é missões. Missões é gerar filhos. Meio igual... filhos espirituais e também no campo biológico. Agora, há uma construção que um semeia e outro colhe. Mas isso não é bíblico, isso não tem nada a ver com a responsabilidade da semente. Isso tem a ver com, se um semeia, alguém pode comer do fruto da sua vida daqui 100 anos. Jesus estava falando sobre isso. Quando Jesus falou um semeia, está falando sobre os profetas, ué. Eles semearam, agora vocês vão colher de quê? De que foi semeado há 100 anos atrás, 200, 300, 400 anos atrás. Um semeia, outro colhe. E está colhendo fruto de quem veio antes de você. Não é uma palavra sobre... responsabilidade da sua semente. E o modelo, o exemplo bíblico do tal do Filipe? Que chega um momento que ele tem um encontro com Jesus ali no caminho. Não houve um cuidado com a vida dele. A gente sabe que há uma igreja depois que nasce lá na Etiópia. Você sabe que é legal, tirando o assunto de lado um pouquinho, mas é interessante, né, que as igrejas mais antigas registradas, evangélicas, cristãs, é na Etiópia, né?
Aham. São. E tem um registro do Felipe, o etíope, ali naquele caminho. Que ele tem uma revelação do evangelho. Ele foi evangelizado ali e não houve um espaço para cuidar dele. Bom, então, Como você chama isso? Eu chamo isso de uma exceção. Exceção. Tá. Exceção existe de onde acontece alguma coisa, as pessoas convertem sem nenhuma... não estão se aproximando uma família espiritual, mas acontece que converteram de uma forma tipo essa do Eunuco e Filipe. Então, isso, por mim, não é um modelo, não é regra. Isso não é regra. Isso é uma exceção. Entendi. E se nós fazemos uma exceção que converte as pessoas, às vezes, do nosso trabalho, mas é mais a exceção. E se nós fazemos a exceção, nossa regra, eu acho isso não é certo. Dá no que pode estar dando. Jesus é o modelo. Então, Jesus, como o senhor da seara, falava, segue-me. Sim. Então, o padrão dele é essa. Ele falou para o Adão, para guardar e cultivar o jardim, guardar. E ele falou, o bom pastor dá sua vida, sacrifica sua vida para as suas ovelhas. Então, assim, a regra de Jesus é, o senhor é meu pastor, é guardar. Essa é a regra. Deixa eu fazer uma provocação. Essa mensagem da salvação, de aceitar Jesus no seu coração e a pessoa repetir uma oração assim de salvação, você sabe que isso não tem registro bíblico disso, né? Tá. Eu acho que a ideia de conversão tem que ser bem assim, reformado. Então, isso é muito moderno. Não é baseado sobre apelo evangelístico, baseado sobre apelo evangelístico, que alguém criou esse modelo. Eu posso até pensar que esses grandes evangelistas como Billy Graham e outros criaram um modelo. Mas quando a gente pensa no evangelho da igreja primitiva, você não vê nenhum discurso de Paulo, de Pedro, de ninguém falando daquela forma. Entende, Mark? Certo. Agora, você vê o modelo de Jesus falando para seguir ele, e você vê o modelo de Paulo, a qual ele estava construindo comunidades. Então, eu acho que essa é uma boa provocação também para o evangelista, que acredita que o ofício é apenas aquela mensagem da salvação. Para a gente ser leviano demais quando se trata com as questões de uma aliança com Deus, não é bom. A gente tem que, acho, reformular nosso conceito, porque conteúdo é importante. E essa conversão falso, não genuína, tem muito. Assim, ser precoce. Porque eu só tenho uma semana, ou só tenho um dia, só tenho uma hora. Eu tenho uma hora, então eu tenho que fazer um apelo. Vai converter alguém aqui porque eu tenho uma hora. Entendi. Entendeu? É uma coisa assim, bem fora de ordem. Iago, na verdade, eu vou dizer assim, esse assunto, eu entendo que é um assunto complexo. Eu entendo que talvez nós não podemos ser tão felizes no trazer uma perfeita clareza. Agora, eu não ouço ninguém falar sobre esse assunto, né? Nosso horário já está avançando. Significa que a gente vai fazer 2 podcasts. A gente vai ter outro dia para gravar outro. Mas a verdade, Mark, do que eu leio, do que eu vejo, do que eu assisto, eu não estou escutando ninguém falar sobre o problema da procriação. Eu também não. Então, você que vai nos assistir, eu até peço para você, me manda quem está escrevendo sobre isso. Quem está falando sobre isso? Porque isso me deixa mesmo, eu fico assim com um ponto de interrogação. Porque realmente, muitas das coisas que você está falando é uma provocação, mas não é uma provocação leviana ou maldosa. É chamando a atenção que algo no cenário está muito fora do real. Na verdade, é como se nós saímos de uma vereda antiga, correta? É uma vereda antiga. E nós entramos numa outra vereda. E quando a gente olha a década de 60, 70, 80 e todo o clamor do mundo, agora a minha liberdade. E isso, Mark, até tem os movimentos políticos, os movimentos sociais sobre isso, porque a Bíblia ela é muito clara que a visão dela é sobre aliança e pacto. A visão ocidental é sobre contrato, é sobre troca. Então, pode ser que a nossa relação evangelística ela é de troca e ela não é de aliança. É de troca. Então, a grande
crítica que eu faço para o movimento, inclusive os movimentos liberais, os movimentos mais assim de direita e que querem a liberdade a todo custo, eu questiono eles. Eu falo assim, sim, em muitos aspectos é muito importante nós termos esse lugar de liberdade. Mas olhar para nossas relações, olhar para os filhos na fé e pensar que eles não são uma aliança e um pacto, é onde nós estamos. Então, a influência do mundo ocidental, Mark, de fato contaminou a água de missões contemporâneas. Sim, eu acho que se você olha de 100 anos atrás ou 200 anos atrás, esse não tipo era de relação com a nossa fertilidade não tinha. Esses caras que eu tô lendo aqui, Mark, que é todos esses, assim, pessoas que nós temos que ler e prestar atenção neles, os reformadores das nações. Não tinha jato, foguete, não tinha passagens aéreas disponíveis, não tinha conta no banco, não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, não tinha viagens rápidas para ser feitas, ou seja, o contexto de 200 anos de missões, 100 anos e 200 anos, era permanecer, se aproximar e ter uma aliança com o povo. Amar eles. Amar. E então, a nossa água tá suja. Nesse aspecto, eu concordo sim com você e estou trazendo muitas reflexões para aquilo que eu estou fazendo, porque eu não quero reproduzir isso, né? E eu também não quero que a minha geração reproduza isso. No sentido de abandono espiritual. Cara, eu vou dizer pra mim, eu cresci sem meu pai. Cara, é horrível o dano que isso faz. Ué. Puxa, falta referência, falta ensinos, falta essência, falta, na verdade, assim, virtudes, né? Quantos milhões de pessoas no mundo não têm a referência de pai e de mãe? Sim. No mundo físico do abandono. E também nós estamos nessa eminência, e já vivendo isso há muitos anos, de ter muitas pessoas sem a referência do pai e da mãe espiritual e de uma comunidade que guarda, né? Pra gente encerrar, Mark, depois a gente pode voltar com o assunto, mas que sugestão você dá? Porque assim, é muita coisa. Se você pudesse falar assim, olha, porque temos que olhar com esperança também. Qual esperança você dá pra nós? O que você aponta? Fala, olha, que tipo de práticas podem ser feitas ou cultivadas ou, de repente, começa pelo arrependimento? Tá bom. Eu acho que arrependimento pode ser bom. Agora, aquele passagem em Isaías que fala sobre estica a sua tenda, aumenta o espaço. Sim, amplia o lugar da sua tenda. Amplia o espaço da sua tenda, da sua habitação, então, estica bem as cordas. Ele começa a falar assim... estéreo! Mas são os filhos do estéreo. Abre o espaço da sua tenda, porque o Senhor vai te mandar filhos. Então, abrir o espaço da sua tenda, Iago, o que eu sugiro? Comece a imaginar, Comece a imaginar o cenário de uma família espiritual que tem paz e que trabalha dentro de um conceito coletivo de nós. Que cria um espaço de terra boa. E que a gente pode curtir, de fato, essa experiência de ser uma família espiritual. E a maior alegria da minha vida são meus filhos e meus filhos espirituais. Então, o que eu estou falando é um tremendo parte da expressão do céu. Sim. Porque o desenho do céu é familiar. Sim. Mesmo. Então, assim, essa negação da nossa capacidade de procriar nos faz assim, ficar no deserto, nos faz estéril. É triste. Então, eu acho assim, no mínimo, comece a imaginar. Eu acho assim, sondar o coração de Deus sobre sua própria capacidade de sacrificar para outros, ter vida, para você se... disponibilizar essa devoção ao Senhor. Maravilha, que grande conversa. Eu acho que isso vai mexer com a cabeça de muitas pessoas. Como eu disse, eu não estou ouvindo isso sendo falado e repetido por outras pessoas. Eu entendo que muito tem a ver com um encargo muito profético de nos alertar. E eu peço assim que você que teve tempo e que possa processar e pensar sobre esse assunto. Mas eu fico muito feliz, Mark, as pessoas poderem te conhecer mais. Tem muitas outras histórias que a gente pode explorar. Mas eu acho que o ponto alto da nossa conversa fica nisso. Tá bom. Nós temos um problemão no nosso mundo atual, um gigante
a ser derrubado, que é essa idolatria. O maior inimigo nunca foi o tal dos movimentos de socialismo, de marxismo, de comunismo, de direita, de liberalismo. Não é esse o grande inimigo. O grande inimigo está lá na mesma ideia do jardim. É o egoísmo do homem. O pecado inicia do egoísmo. Do homem se colocando no lugar de idolatria pessoal. E o que você fala tem total sentido, que o nosso grande inimigo, nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Esse lugar que nós estamos ocupando, que não é nosso. É o lugar de Deus. Então, obrigado. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para encerrar nosso tempo junto aqui. Não, obrigado por conduzir uma conversa suave, viu, Iago? Obrigado. Maravilha. Gente, obrigado você que nos acompanhou aqui na Onda Missionária. Hoje aqui com o Mark Barnes, mais de 40 anos como missionário no Brasil. Trazendo para nós, então, assim, um discernimento sobre o momento atual, sobre como nós devemos responder e como nós devemos nos movimentar a respeito de missões aqui no Brasil e no mundo. Deus abençoe vocês, nos vemos no próximo episódio. Compartilha aí se você gostou, se você tem uma crítica para fazer, comenta também, a gente quer receber suas críticas. Nós queremos também receber os encorajamentos de vocês. Fica sintonizado aí no nosso canal no YouTube que daqui a pouquinho a gente chega com mais material para vocês. Deus abençoe, forte abraço em todo mundo aí. Tchau, tchau.